Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. 4, 2. 4, 2. 4, 2. R da X. R da X. Segue ali, ó. R da X. X de Xuxa. X de Xuxa. Hugo. Hugo. Leitura, gravação. Execução. Leitura, gravação. Execução. Leitura, gravação. Execução. Só as virgens. Agora eu quero ver. 4, 2. 4, 2. R da X. R da X. X de Xuxa. X de Xuxa. Aí, professor. E aí, galera, que maneira mais diferente de começar uma videoaula, né? Essa zoeira toda, essa musiquinha toda, com uma das melhores turmas que eu já tive, que foi a turma do módulo básico para concursos e da Polícia Civil, no Gran Cursos de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Era a turma da noite de 2013, galera, já faz muito tempo, né? Vocês aqui, ó, estão no coração, tá? Uma das melhores turmas que eu já tive. Saudades. Tudo que é bom, passa. Passa, né? Passa. Tudo que é bom, passa. Então, bons estudos, a galera aí tem um estudo muito bom que você também vai passar. A tua hora tá chegando. A tua hora tá chegando, tá? Então, vamos lá, galerinha. Entendeu o que que aquela musiquinha tava falando? Aquela musiquinha tava falando sobre o quê? Sobre as permissões do Linux. As permissões do Linux e o comando chmod, tá? Eu vou jogar aqui um slide. Eu pergunto para vocês assim, resolve esse problema aí, resolve esse problema. O que que é que sai desse problema aí, galerinha? Chmod 441 planilha. Não sai nada, né? Não sai nada. Então vamos aprender direitinho, vamos cantar a musiquinha, a coreografia toda, pra gente resolver esse problema. Então vamos lá. Papel, caneta, caderno, letra bonita, letra caprichada e anota aí o comando chmod do Linux. Esse comando faz alteração ou a configuração das permissões de acesso dos arquivos e diretórios ou pastas do Linux. De uma forma mais simples, o comando chmod permite ou proíbe que um grupo de pessoas possa ver, alterar ou abrir um arquivo. Por exemplo, nas suas redes sociais, o Facebook e o Instagram, você é o único que pode alterar suas fotos. Já o seu grupo de amigos e seguidores pode ver e comentar nas fotos, mas eles, os amigos, não podem alterar as suas fotos. Já as outras pessoas que não estão nos seus amigos não podem nem ver e nem comentar as fotos, de acordo com as suas configurações de privacidade. Beleza, galerinha? Beleza? Pausa o vídeo aí, pausa o vídeo, que eu quero chamar a atenção de vocês lá para a prova. Lá para a prova é o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo aqui, que eu falo do Facebook e do Instagram, é só mesmo um exemplo do dia a dia para você entender, tá? Só um exemplo do dia a dia para entender. Mas o que cai na prova mesmo é o primeiro e o segundo parágrafo, ok? Ok. Então pausa o vídeo, copia aí. E vamos lá para a próxima. Eu quero que vocês anotem aí essa tabelinha, tá? Anota essa tabelinha de 3 colunas e 4 linhas, onde na primeira coluna tem as permissões do Linux, que são leitura, gravação e execução. Aí tem o número que representa cada uma. Leitura é o número 4, gravação é o número 2, execução é o número 1. E aí a gente tem na terceira coluna as letrinhas RWX. Leitura é a letra R, gravação é a letra W e execução é a letra X, tá? Aí tem aí as observações aí na parte de baixo, onde RWX vem de Read, Write, Execute, tá? Meu inglês é péssimo, mas releva. Onde Read é leitura, Write é escrever e Execute é execução, tá? Pessoal, aqui ó, gravação, tá? Gravação,
também, aqui ó, gravação também pode ser chamada de escrita, pode cair isso lá na prova. Galerinha, e o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Olha aí, ó, olha aí esse próximo slide. O que quer dizer leitura, gravação e execução? Leitura significa ver o conteúdo do arquivo ou diretório, a pasta. Diretório e pasta é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Aí depois vem gravação ou escrita, é mudar o conteúdo do arquivo ou diretório, ou pasta, né? Você fazer modificações, gravação é você fazer modificações, e a execução é ter acesso ao arquivo ou à pasta, ou simplesmente abrir o arquivo ou pasta. Então, galerinha, leitura significa ver o conteúdo. Por exemplo, quando você baixa uma prova, que tu tá vendo lá o conteúdo das páginas, isso se chama leitura, tá? Leitura significa ver o conteúdo. Gravação ou escrita, dá no mesmo, gravação e escrita, significa mudar o conteúdo, tá? Por exemplo, você tem um documento com 10 páginas, aí você coloca lá negrito, itálico, sublinhado, muda a cor, muda a fonte, muda o tamanho da fonte. Fazer alterações no conteúdo se chama gravação. E execução, galerinha, executar significa abrir, tá? Executar significa abrir, tá? Deixa eu demonstrar isso aqui para vocês na prática. Eu tô aqui com um slide. Tô aqui com um slide para demonstrar isso para vocês. Teste chmod, né? Teste chmod, eu clico nele. Aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho, somente leitura, tá? Somente leitura. O que é leitura mesmo? É ver o conteúdo. Tá? É ver conteúdo. Então, qual é o conteúdo aqui desse slide? Professor Leonardo Gabriel, Informática para Concursos. Eu estou vendo o conteúdo. Ver o conteúdo se chama leitura. Olha aqui, ó. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Aí vem o nome do documento, né? Teste chmod, PowerPoint. E aqui vem, tá em modo somente leitura. O que é modo somente leitura? Que você vê. Você só vê, mas não consegue alterar. Um exemplo disso são as provas que a gente baixa dos concursos, que elas vêm em PDF. Então, PDF, na teoria, é um documento que a gente não altera o conteúdo dele de forma fácil, tá? Vamos lá de novo. O PDF é um documento somente de leitura, que a gente não altera o conteúdo dele de forma fácil, tá? Beleza. Deixa eu só fechar aqui. Agora, galerinha, eu quero alterar o conteúdo desse slide. Eu quero alterar o conteúdo desse slide, eu preciso ter acesso à gravação. Gravação que significa alterar. Então, vamos lá? Deixa eu buscar ele aqui. Teste chmod. É o nome do documento, né? Aí eu protegi com uma senha, né? Eu protegi com uma senha. Aí vem aqui embaixo, ó. Teste chmod está reservado para Leonardo Gabriel. Insira a senha de gravação. O que é gravação? Para a gente alterar o conteúdo. Alterar, mudar o tamanho da cor, mudar o tamanho da fonte, colocar mais texto, enfim, fazer alterações. Aí a gente coloca aqui a senha e aí sim a gente pode fazer alteração. Ó. A gente pode fazer alterar. A gente coloca aqui negrito, itálico, sublinhado, letra vermelha. É isso aí. Tá? Isso aqui na parte de cima. Então, eu fiz alterações. Quando você faz alterações, isso se chama gravação. Beleza? Beleza, deixa eu fechar. Deixa eu fechar. E executar, pessoal. Executar significa abrir, né? Executar significa aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem essa janelinha, que aqui em cima vem executar. O que significa executar mesmo? Significa abrir. Lê aqui embaixo, ó. Lê aqui embaixo. Digite o nome de um programa, uma pasta, documento ou um recurso da internet e o Windows abrirá para você. Então, executar significa abrir, tá? Aí a gente coloca aqui, sei lá, google.com.br e abre aí o site do Google, tá? Estamos executando o Google, estamos abrindo o Google. Aí, ó, funcionou. Perfeito. Bom, então é isso, tá? Então, leitura, ver o conteúdo é o número 4, a letra da leitura é a letra R, gravação é o número 2, a letra da gravação é a letra W, a execução, para você abrir, é o número 1, e a letra da execução é a letra X. Agora deixa eu abrir aqui o Facebook rapidaço.
Deixa eu abrir aqui o Facebook rapidaço. Vamos ver o que tem aqui no Facebook. O meu Facebook, a minha página do Facebook, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No meu Facebook, eu tenho acesso total. O que eu tenho acesso total? Eu tenho leitura, gravação e execução. Leitura, gravação e execução. Leitura. Eu vejo o conteúdo daqui que eu coloquei no Facebook, tá? Ó, tô vendo aqui o conteúdo. Gravação. Só eu tenho gravação, só eu posso alterar. Só eu posso alterar a minha foto de perfil, tá? Aqui a minha foto de perfil. Só eu posso alterar a foto de capa, só eu tenho acesso a isso. E executar. Executar significa abrir. Tá? E eu posso abrir o meu Facebook aqui a hora que eu quiser. Agora gravação, galerinha. Gravação é alterar, né? Alterar. Só eu posso alterar. Vocês que estão me seguindo no Facebook, vocês que estão acompanhando a gente aí nas redes sociais, vocês não podem alterar. Vocês não podem alterar. Vocês podem ver meu Facebook, beleza, ver quem está aqui dos amigos, ver as fotos, ver as mensagens, vocês podem ver. Não podem alterar e podem abrir, né? Podem abrir. Então vocês têm o quê? Leitura, ver o conteúdo do Facebook. Vocês, no grupo de amigos, não tem gravação. No meu Facebook, vocês não têm gravação. Mas vocês têm execução, né? Vocês têm execução, vocês podem abrir. E as outras pessoas? As outras pessoas, o público. O restante de pessoas que tem na Alemanha, na China, na Suécia, na Itália, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Os outros. Os outros, eles podem ver o meu Facebook, dependendo do que eu colocar aqui. Dependendo do que eu colocar aqui, ó. No que você está pensando? No que você está pensando, hoje é dia 8 de março, eu coloco aqui, parabéns, mulheres, pelo dia de vocês. Aí vamos alterar a privacidade disso. Para alterar a privacidade, deixa eu descer aqui a página. Aqui, ó, público. Público, as outras pessoas aí, né, que não estão nos meus amigos. Se eu deixar no público, eles podem ver, tá? Eles têm acesso à leitura. Eles também vão poder abrir execução. Mas eles não têm gravação, eles não podem alterar, tá? Eles não podem alterar. Só eu que posso alterar. Então, o público, os outros, eles têm acesso à leitura, ver o conteúdo, executar, eles podem abrir. E gravação, eles não têm gravação, tá bom? Então tá bom, galerinha. Então é assim que funciona na prática. Deixa eu ver aqui. E aí, pra você. Aí, essas pessoas que eu tô falando, eu, os amigos e os outros, tem aqui esse mnemônicozinho, tá? Esse mnemônico que é o Hugo. Hugo, o que é o Hugo? O de usuário é o dono do arquivo. No caso do Facebook, você é o dono da sua página no Facebook. G, o grupo dono que você faz parte, no caso, seus amigos do Facebook. E os outros todo mundo aí, né? O restante aí da galera. Onde o usuário é sempre o primeiro número, já a gente explica isso melhor. O grupo é sempre o segundo número. E os outros, o resto do mundo aí, o resto do povo, os outros é sempre o terceiro número, já a gente explica isso melhor, tá bom? Então tá bom, pausa o vídeo, copia aí e vamos resolver essa questão. Chmod, alterar as permissões de leitura, de gravação e de execução. O nome do arquivo é planilha. E esse 441 aqui, esse 441, ele que é o núcleo do comando. Ele que é a parte que interessa no comando. Tá? Quando a gente for resolver os exercícios, o que interessa é a numeração. Beleza? Beleza. O que significa essa numeração aqui? Essa numeração, vamos voltar aqui no slide anterior. Ó, Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Né? Então esse 4 aqui, esse 441, deixa eu abrir aqui o Word. Fica da seguinte forma, 441, né? 441. Aí fica assim, o usuário é o primeiro número, qual é o primeiro número? 4. Grupo é o segundo número, é 4 também. E os outros é o terceiro número é o número 1. Deixa eu só fazer uma alteração aqui.
tá? Então, toda vez que você vê esses 3 números, você lembra de Hugo, usuário, grupo e os outros. Onde o usuário tem 4. O que que significa 4? O que que significa 4? Aí volta aqui, ó. 4. 4 significa leitura. 4 significa leitura. Então, 4 significa que ele tenha apenas leitura, tá? Ele só tem leitura, só vê. O grupo tem 4. 4 é só leitura, ele tem apenas leitura. E os outros têm 1. O que que é 1? O que que é 1? É execução. Executar significa abrir. Então, é só execução. E agora, galerinha, a gente vai colocar umas letrinhas aqui do lado. Quais são as letrinhas lá da musiquinha? Quais são as letrinhas lá da musiquinha? Quais são? RWX, 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 X de Xuxa, X de Xuxa. Aí, meu segredo é o seguinte. Segredo. Bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Quais são as letrinhas? RWX, RWX, opa. RWX, X de Xuxa. Segredo, para saber as letrinhas, bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Seguinte, galerinha. Aqui no primeiro caso, vamos analisar caso por caso. O usuário tem 4, e 4 é leitura. E leitura é R. Aí você deixa o R, apaga o W e o X. Apaga o W e o X. Aí vou apagar aqui o W. Quando você tirar o W, você coloca um tracinho, tá? Você coloca um tracinho. Quando você tirar uma letra, você coloca um tracinho no lugar dela. Porque quando a gente for resolver os exercícios, vai ter um monte de tracinho lá. Aí você tem que saber o que que esse tracinho significa. O que que significa esse tracinho? Que eu estou tirando aquela permissão. Tá bom? Então tá bom. Aqui eu tiro o X. Quando você tirar o X, você coloca um tracinho. Beleza? Beleza. Aqui na segunda linha, a mesma coisa. O grupo tem 4 e 4 é leitura. E leitura é a letra R. Aí você deixa só a letra R, tira o W, tira o X. Tira o W, coloca um tracinho. Tira o X, coloca um tracinho. Perfeito? Perfeito. Agora vamos analisar aqui o último caso. O último caso são os outros. Os outros é 1 é só execução e execução é X. Tá? Aí você deixa só o X. Aí o que que você faz? Deixa só o X. Tira o R e tira o W. Tira o R. Quando tirar o R, tu bota um tracinho. Tira o W. Quando você tirar o W, você bota um outro tracinho. Aí agora, pessoal, vamos juntar tudo. Junta tudo. Juntar tudo o quê? Juntar as letrinhas. Juntar as letrinhas. Aí tem que ser uma de cada vez. Primeiro essa, depois essa, depois essa, tá? Uma de cada vez. Primeiro o usuário, depois o grupo e depois os outros. Vamos lá. Primeiro usuário. O que que tem aqui no usuário? R traço traço. Então vamos lá. R traço traço. Tá? R traço traço. Agora o grupo. Vamos colocar aqui o grupo. O que que tem um grupo? R traço traço. R traço traço. Beleza. Agora vamos final aqui. O final. Traço traço X. Aí você vem aqui e coloca traço traço X. Então é assim que se resolve esse problema. Tá? É assim que se resolve esse problema. Galerinha, a primeira vez é sempre um pouquinho mais complicada, né? É uma coisa nova, a gente nunca viu isso na vida. Mas a gente vai fazer aqui N exemplos, e aí a gente vai amadurecendo, vai vendo N exemplos, vários exemplos, e a gente vai entendendo e vai ver como isso é mamão. Isso aqui é fácil, galerinha, isso aqui é mamão. É só lembrar da musiquinha. Qual é a musiquinha? Leitura, gravação, execução, leitura, gravação, execução. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, RWX, 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 X de Xuxa, X de Xuxa, Hugo, usuário, grupo e os outros, Hugo,
usuário, grupo e os outros. Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. 4, 2, 1. 4, 2, 1. RWX. RWX. X de Xuxa. E aí você faz essa musiquinha. Lógico que lá na prova, né? Se essa questão cair na sua prova, é óbvio que você não vai cantar, é óbvio que você não vai fazer coreografia. Mas ela gruda na sua cabeça e você consegue resolver os problemas, tá bom? Então tá bom. Vamos lá para outro exemplo? Vamos lá para outro exemplo. Galera, outro exemplo aqui é esse comandozinho, ó. chmod 422 documento. Então, chmod é o comando do Linux que altera aí as permissões de leitura, gravação e execução. Documento aqui, pessoal, é o nome do arquivo sempre no final. E qual é o núcleo? Qual é o núcleo? Qual é o coração aqui? O núcleo é o 422. O que interessa lá na prova é o 422. Então, deixa eu abrir aqui uma outra parte. 422. O que interessa é o 422. Quando você vê esses três números, o que você lembra dos três números? Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo. Usuário 4, o primeiro número sempre, aqui no caso 4. O grupo é o número 2, é o segundo número. E os outros é o terceiro número, número 2 também. Né? Eu tô olhando para cá. Aí, perfeito. Aí, o que significa 4? O que significa 2? O que significa 4? O que significa 2? Vamos aqui. 4 significa que tem só leitura e 2 significa que tem só gravação. Tá bom? Então tá bom. Então 4, o usuário tem apenas leitura. 2, o grupo tem só gravação. E os outros tem 2, significa só gravação. Tá? Perfeito. Agora, galerinha, vamos colocar aqui as letrinhas, tá? Vamos colocar aqui agora as letrinhas. Quais são as letrinhas mesmo, que eu esqueci? Quais são as letrinhas? RWX, 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 X de Xuxa. Aí você coloca esse RWX em todas, tá? Fica mais fácil assim. Lembra do segredo que eu ensinei pra vocês? Bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Bota tudo. RWX, 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 X de Xuxa. Aí você coloca tudo, depois a gente vai tirar. Vamos lá, vamos analisar uma por uma aqui, uma por uma, um de cada vez. O usuário tem 4, 4 é leitura e leitura é R. Aí você deixa o R, apaga o W e apaga o X. Quando você apagar o W e apagar o X, você coloca um tracinho, tá? Tá bom. Apaga o W, bota um tracinho. Apaga o X, coloca outro tracinho. Aqui no grupo, o grupo é 2, 2 é gravação, gravação é W. Gravação é W. Você deixa o W. Aí você apaga o R, coloca um tracinho. Apaga o X, bota um tracinho e deixa o W aí. Os outros usuários, os demais usuários é 2 é gravação e gravação é W. Deixa o W aí. Aí você tira o R, bota um tracinho, tira o X, bota outro tracinho, tá bom? Então tá bom. E agora, pessoal, vamos juntar tudo. Vamos juntar as letrinhas, tá? Vamos juntar as letrinhas, porque lá na prova ele quer a sequência das letrinhas. Primeiro essa, depois essa e depois essa. Vamos lá, primeiro essa daqui. R traço, traço. R traço, traço. E agora, essa segunda. Traço, W, traço. Vamos lá, traço, W, traço. E a última, traço, W, traço. Traço, W, traço. Então, tá aí, galerinha, a resolução daquele problema. Tá? E aí a gente consegue resolver qualquer questão de prova. Tá bom? A gente consegue resolver qualquer questão de prova dessa maneira. É simples, é fácil. Tá bom? É simples, é fácil. Beleza? Beleza, galera. Muito bem. Pausa o vídeo, copia aí. E agora vamos ver se a gente tem mais outro exemplo. A gente tem mais outro exemplo? Deixa eu ver, esse aqui foi. Vamos ver esse aqui, ó. chmod 557.
chmod é o comando, texto é o nome do arquivo e 557 são as permissões. Opa, professor, o senhor não falou de 5 e 7. E agora, professor, como é que a gente fala de 5 e 7? É fácil, galerinha, é fácil. Você vai vir aqui nessa tabelinha e vai somar esses números. Você só vai somar esses números. Ó, quando for 5, você vai somar quem? Quem que você vai somar? Ó, você tem 4, 2 e 1. Quem que você vai somar? Que dá igual a 5. 5 é o quê? 4 mais 1. 4 mais 1 igual a 5. Então, 5 é igual a 4 mais 1. É leitura e execução. E 7? 7 é a soma de tudo, né? 7 é a soma de tudo. 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Então, 7 é tudo, é total. Tá? Beleza. Então, quando você vê 5, 7, 6, é só somar. É só somar. Tá? Não tem bronca, não. Não é difícil, não. É só somar. Tá? Vamos lá, então. Qual é a numeração aqui? Qual é a numeração? 557. Então, vamos lá. 557. O que eu faço com 557? Hugo, usuário, grupo e os outros. Aí, vamos lá. Hugo, usuário é 5, grupo é 5 também, e os outros 7. 5 é o que, galerinha? 5 é o que? 4 mais 1, né? Só somar. 5 é 4 mais 1, 5 de novo é 4 mais 1. E 7 é tudo, né? É 4 mais 2 mais 1. 4, oh meu Deus. 4 mais 2 mais 1. Agora, 4 mais 1, pessoal. O que é 4 mais 1? 4 é leitura e 1 é execução. Então, aqui, ó, leitura e execução para o usuário. Para o grupo, a mesma coisa. Leitura e execução para o grupo. Seu grupo de amigos. E para os outros, eles têm tudo, né? Eles têm tudo. Eles têm leitura. Vou colocar leite. Gravação, grave. E execução, exec. Beleza? Beleza, galerinha. Beleza. Agora vamos descobrir aqui as letrinhas. Vamos colocar aqui as letrinhas. Como é que as letrinhas? Quais são as letrinhas? R, W, X. R, W, X. R, W, X. X de Xuxa. X de Xuxa. Muito bem. Aí, vamos ver aqui. Vamos ver um de cada vez, né, galera? Vamos ver um de cada vez aqui. Vamos com calma. Vamos com calma. Usuário. Usuário é 5. 5 é 4 mais 1. 4 é leitura, 1 é execução. Leitura é R, execução é X. Você deixa o R e deixa o X aí. Deixa o R e deixa o X. Aí você apaga o W. Apaga o W. Quando você apagar uma letra, você bota um tracinho, tá? Aqui no grupo, a mesma coisa. O grupo é 5. 5 é 4 mais 1. 4 é leitura, 1 é execução. Leitura é R, execução é X. Aí você deixa o R, deixa o X, apaga o W, tira o W e bota um tracinho no lugar dele. Aqui nos outros tem tudo, né? Você deixa todo mundo aí, não tira nada. Quando for 7, você não tira nada, tá bom? Então tá bom. E agora vamos juntar as letrinhas. Vamos juntar as letras. Vamos juntar as letras. Como é que fica as letras aqui? Primeiro o usuário, depois o grupo e depois os outros. Primeiro o usuário, depois o grupo e depois os outros, tá bom? Tá bom. Usuário. R-X. Agora o grupo. Como é que é o grupo? R-X. E agora os outros RWX. Tá bom, galerinha? Tá bom. Então é isso aí. É assim que a gente resolve questão de prova. Fácil, pessoal. Isso aqui é fácil demais. É só praticar, tá bom? Isso aqui é igual andar de bicicleta. Andar de bicicleta é fácil, mas você tem que praticar. Beleza? Beleza. Vamos lá resolver mais um? Vamos lá resolver mais um. Antes de resolver, pausa o vídeo, copia aí, que agora a gente vai resolver mais um, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O próximo exemplo, chmod 663 slide. Então, chmod é o comando para alterar as permissões. Slide é o nome do documento. E aqui a gente tem o núcleo da questão, que é 663. Então, 663 é o que interessa.
E aí eu venho aqui, 663, Hugo, 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 usuário, grupo e os outros, Hugo, Hugo, usuário, grupo e os outros. Muito bem. Usuário é o primeiro número, aqui o primeiro número é o número 6. O grupo é o segundo número é 6. E os outros é o último número é 3. O que a gente faz com 663, galerinha? O que a gente faz com 663? Fácil. É só vir aqui e somar. É só vir aqui e somar. Aqui, ó. 4. 4 mais 2 é 6. E 2 mais 1 é 3. Tá? Só isso. Só isso, né? Simples demais. 6 é 4 mais 2. Aqui embaixo, 6 é 4 mais 2. E 3 é 2 mais 1. Tá? Agora vamos lá para as permissões. Quais são as permissões? Leitura, gravação e execução. Vamos uma de cada vez aqui, devagarzinho. Precisa de pressa, não. Precisa de ter pressa, não. Então, vamos ver aqui o usuário. O usuário é 4 mais 2. 4 é leitura. E 2 é gravação. Gravação. Aqui no grupo a mesma coisa. 4. 4 é leitura. E 2 é gravação. E 3. 3 é 2 mais 1. 2 é gravação. E 1 é execução. Agora vamos descobrir as letras. Tá? Vamos descobrir as letras. Vamos lá com calma. Um de cada vez aqui. Vamos lá, galerinha. Quais são as letras mesmo? R, W, X. R, W, X. R, W, X. X de Xuxa. Beleza. Aí lembra do segredo? Bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Aqui, ó, leitura é R, deixa o R. Gravação é W, deixa o W. Aí você tira o X. Quando você tirar o X, tu bota um tracinho, tá bom? Tá bom. Aqui no grupo a mesma coisa, né? Leitura é R, gravação é W. Leitura é R, gravação é W. Deixa o R, deixa o W, apaga o X, bota um tracinho. E aqui nos outros como é que fica? Gravação. Gravação é W e execução é X. Gravação é W, execução é X. Deixa o W, deixa o X. Deixa o W, deixa o X. Aí apaga o R. Apaga o R, bota um tracinho. Tá bom? Então tá bom. E agora, galerinha, vamos juntar tudo. Vamos juntar as letras. Vamos juntar esse do usuário, depois o grupo e por último os outros. Vamos lá, usuário. O que a gente tem aqui no usuário? RW traço. Agora o grupo. RW traço. E agora os outros, traço WX. Traço WX, tá bom? Então tá bom, queridos. Então é assim que ficou, tá? Pausa o vídeo, copia aí e isso aqui é uma delícia, galera. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é uma delícia. Vamos lá, pausa o vídeo, copia aí que agora a gente vai pro próximo. Tem muitos exemplos aqui, tem muitos. Esse aqui, ó, chmod 570. Né? Chmod é o comando que altera as permissões. Texto é o nome do arquivo ou da pasta. E 570 é o núcleo. O que interessa aqui é o núcleo 570. Né? O que eu faço com 570? Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Aí vamos lá. Usuário, primeiro número, 5. Grupo, segundo número, 7. Os outros, o último número, 0. Aí, 570, só somar ali a galera. 5 é a soma de quem? 5 é a soma de 4 mais 1. 7 é a soma de todo mundo. 4 mais 2 mais 1. E 0, galerinha. 0 é o quê? Nada. 0 não tem nada. Né, ó, tô com 0 na minha carteira. Tô com R$0 na minha carteira. Quer dizer o quê? Que não tem nada. Quer dizer que não tem nenhuma
permissão. Tá? Não tem nenhuma permissão. Usuário tem 4 mais 1. O que é 4 mais 1, galerinha? É leitura e execução. O grupo tem tudo, né? O que é tudo? O que é tudo? É leitura, é gravação e execução. E os outros não tem nada, né? Os outros não tem nada. Então, é 0. Agora vamos às letrinhas. Quais são as letrinhas mesmo? RWX, 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 X de Xuxa. Muito bem. Segredo. Bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Vamos lá? Vamos lá, bota tudo, depois tira. Usuário. Usuário. Ele tem leitura e execução. Leitura é R e execução é X. Deixa o R, deixa o X. Tira o W. Tira o W. Apaga o W, bota um tracinho. O grupo. O grupo tem tudo, deixa tudo aí. Os outros não tem nada. Não tem nada. Você apaga tudo e bota 3 tracinhos. 3 tracinhos, tá bom? Então tá bom. Aí vamos juntar as letras agora. Vamos juntar as letras. Como é que fica? Usuário R-X, vamos lá. Usuário R-X. O grupo agora RWX. Vamos lá, RWX. E os outros, traço. Então vamos lá, traço. Então é assim que ficou, galerinha. É assim que ficou essa delícia. Isso aqui é um assunto delicioso, só que é muito fácil. Tá aí a resolução, tá bom? Então tá bom. Fácil demais, né, galerinha? Fácil demais. Já a gente vai resolver um monte de exercício, tá? Só peço paciência de vocês aí que a gente tem que treinar. Opa! Pausa o vídeo, copia, que agora a gente vai pro próximo. Vamos lá pro próximo. CHMOD 840. Pessoal, isso aqui é errado. Isso aqui é inválido. Sabe por que é inválido? Por causa do número 8. O maior número que a gente pode ter é 7. O maior número que a gente pode ter é 7. Por que o maior que a gente tem é 7? Porque é o máximo possível. Quando você soma 4, 2 e 1, o maior é 7. Tá? Soma aí 4 mais 2 mais 1, 7. Tá? 7. Então o maior que tem é 7. Se vocês verem algum exercício com 8, tá errado. Tá errado. Então isso aqui é inválido, tá? Isso aqui é inválido, dá erro. A mesma coisa para esse outro comando aqui. Esse outro comando tem o número 9. E ele está inválido, ele está errado. Por quê? Porque 9 não pode. 9 não pode. O maior que pode aí é 7, tá? O máximo é 7. Se tiver 8, se tiver 9, tá errado, tá bom? Então tá bom. Então, vamos agora aqui, galerinha, resolver vários e vários exercícios. Vamos lá? Vamos lá. Questão de número 1. No tocante à utilização de comandos para organização e manipulação de arquivos e diretórios no sistema operacional Linux, o comando responsável pela atribuição de permissões de arquivos é o letra A, chmod, letra B, tail, letra C, v, letra D, nmap e letra E, top. Então, galerinha, atribuição de permissões é quem? Atribuição de permissões, chmod, ok? Chmod. Tudo isso que eu estou falando, a gente usa o chmod. Beleza? Beleza. Letra A. Questão de número 2. Galera, questão de número 2 pergunta: qual é o comando utilizado para alterar a permissão de arquivos ou diretórios em um ambiente Linux ou Unix? Letra A, cp, letra B, cd, letra C, dir, letra D, cmp e letra E, chmod. Então, galerinha, alterar a permissão de leitura, gravação e execução é quem? É quem? Letra E, chmod. Beleza? Beleza. Vamos lá, galera. Vou dar uma pausa aqui, tá? Vou dar uma carga aqui na minha filmadora, que já tá apitando, que tá com a bateria abaixo, tá? Vai copiando aí enquanto eu volto. Tá bom? Vai copiando aí enquanto eu volto para dar uma carga na fonte dela.
Bom, galerinha, vocês já leram aí, né, a questão, estou copiando, então vamos lá. Questão de número 3. Suponha que o uso da seguinte sintaxe chmod C723 aula txt, a permissão do dono do grupo e os outros em relação ao arquivo aula txt é o dono poder. Aí vem aí as alternativas, né? Então vamos lá. 723, aí já tem que fazer aquele joguinho, né? A permissão do dono. O dono é o primeiro, o grupo é o segundo e os outros são o último. Então vamos lá. Vamos lá abrir aqui. Vamos abrir aqui o Word. Qual é o comando? 723. 723. Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Hugo, usuário, grupo e os outros. Beleza? Beleza, perfeito. Usuário, primeiro número, 7. Grupo, o segundo número, 2. Os outros, o número 3. 7, né, pessoal, é a soma de tudo. 4 mais 2 mais 1. O grupo é só 2 mesmo, é apenas 2. E 3 é 2 mais 1, né? 3 é 2 mais 1. O usuário, né, galerinha? O usuário aqui tem 4 mais 2 mais 1, ele tem tudo. Ele tem leitura, ele tem gravação e ele tem execução. 7 é o top. 7 é o top. 7 tem tudo, tá? Beleza, falando em 7, aqui, ó. Lembra aqui do 7-1, tá? Lembra do 7? Muito bem. Vamos lá, então. 2. 2 é só gravação mesmo, né? 2 é só gravação. E 3 é 2 mais 1. 3 é 2 mais 1. 2 é gravação. E 1 é o quê? É execução. Só isso. Pronto, resolvemos o problema. Resolvemos o problema. Aqui não precisa de letrinha. Aqui não precisa de RWX. Porque ele não está pedindo, né? Ele não está pedindo. Deixa eu só dar uma olhada. Não, ele realmente não está pedindo. Ele só está pedindo as permissões. Então, se ele não pedir as letras, você não precisa colocar RWX, tá? Não precisa da RWX se ele não cobrar as letras. Fica até mais fácil de resolver. Então, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vamos responder a questão. Letra A, o dono pode gravar, apagar. Não, apagar, isso tá errado, tá? Eu nunca falei em apagar. Não tô falando em apagar. Tô falando aqui. Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. Onde leitura significa ver, gravar significa modificar e executar significa abrir, tá? Nunca falei em apagar. Você viu eu falando em apagar nessa aula? Não. Então tá errado. Letra B de bola. O dono pode gravar, ler e apagar. Apagar de novo tá errado. A letra B de bola. Letra C. O dono pode gravar, ler e executar. Deixa eu dar uma olhada. O dono pode ler, gravar e executar, ok. O grupo, deixa eu dar uma olhada aqui. O grupo pode gravar, né? O que o grupo pode? O grupo pode gravar. Beleza, o grupo pode gravar, certinho. E letra C, os outros podem gravar e executar. Deixa eu ver os outros aqui, gravar e executar certinho, galerinha, certinho. Então, gabarito aí da número 3, letra C. Ok? Ok, a questão correta. Então, fácil, né? Fácil. Agora vai tentar resolver isso sem a musiquinha, sem essa aula. Não vai, velho, não vai. Vamos lá para a próxima? Questão de número 4. O sistema operacional Linux usa o comando chmod para configurar as permissões de uso dos seus arquivos e diretórios. Como exemplo, em um arquivo de nome concurso txt, inicialmente com as permissões rwx, após ser usado o comando chmod 557 concurso txt, as permissões de uso desse arquivo passam para r-x, r-x e rwx. Tem que fazer, né? Tá aqui pedindo as letras. Aqui ele está perguntando o seguinte, ele quer saber se esse comando 557, se vai aparecer isso daqui.
Esse 557 vai aparecer isso daqui. Vamos ver? Vamos ver, né? Vamos lá? 557. Hugo. Usuário, grupo e os outros. Hugo. Usuário, grupo e os outros. Hugo. Usuário, grupo e os outros. Muito bem. Então, usuário 5, grupo 5, os outros 7. 5 é quem, galerinha? É 4 mais 1, né? 5 é 4 mais 1. 5 de novo é 4 mais 1. 7 é tudo. 7 é tudo. É 4 mais 2 mais 1. Eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui nesse exercício? Eu vou colocar só as letras. Tá? Eu vou colocar só as letras. Por quê? Porque ele está pedindo as letras. Ele não está falando de leitura, nem de gravação, nem de execução. Ele não está perguntando de leitura, gravação e execução. Ele não pergunta. Ele só pergunta dos números e das letras. Então, vou pular direto para as letras. Como é que as letras aqui, pessoal? Quais são as letras? RWX, 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 X de Xuxa. Vamos lá. Segredinho, qual é o segredo? Bota tudo, depois tira. Bota tudo, depois tira. Vamos lá devagar, vamos lá devagar. Usuário é 4 mais 1. 4 é R, 1 é X. 4 é R, 1 é X. Apaga o W, bota um tracinho. O grupo é 4 mais 1. 4 é R, 1 é X. Deixa o R, deixa o X. Apaga o W, tira o W, bota um tracinho. Aí você vê 7 aqui nos outros, né? Os outros é 7, não tira ninguém, tá? Deixa. E agora junta as letras. Para juntar as letras, vamos lá. Primeiro o usuário, depois o grupo e depois os outros. Aí vamos lá, usuário R-X. Agora o grupo R-X e agora os outros RWX. Aí, pessoal, essa sequência R-X, R-X, RWX é o que ele pede aí na questão. É o que ele pede na questão. Então, tá aqui a resposta, tá? Deixa eu até colocar uma cor aqui de fundo. É o que ele pede aí na questão, então essa questão está correta. Tá? Essa questão está correta. Tá aqui a resolução dela. Tá aqui a resolução dela. R-X, R-X, RWX. É o que ele pede, ó. É o que ele pede. R-X, R-X, RWX. Certinho. Certinho, tá? Vou dar uma dica para vocês. Separa de 3 em 3. Tá? Quando você vê as letrinhas, você separa de 3 em 3. Tá? Você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. R-X separa. R-X separa. Se ficar mais fácil para você, você separa de 3 em 3, ó. Então, o usuário aqui, RWX, o grupo R-X e os outros RWX. Se ficar mais fácil para você, separa de 3 em 3, tá? Para não correr o risco de errar a questão. Então, essa questão aqui fica como, galerinha, certa. Beleza? Beleza. Tá aqui a resolução dela. Pausa o vídeo, copia aí a resolução. E agora vamos lá para a próxima. Questão de número 5. O chmod é um comando do Unix para alterar as permissões de arquivos e diretórios e as permissões de leitura e escrita para o proprietário do arquivo, de somente leitura para o grupo do proprietário e de somente leitura para todos os outros. São atribuídos por... Aí vem as opções. Então, galerinha, vamos lá com calma. Vamos lá com calma. Ele fala do chmod, que é um comando do Unix. Unix, pessoal, é um anterior ao Linux. O Unix é um sistema anterior ao Linux. Vem antes do Linux. E eles usam os mesmos comandos, tá bom? Usam os mesmos comandos. Aí ele vem falando o seguinte: permissão de leitura e de escrita para o proprietário. Tá? Para o proprietário, para o dono. Aí deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar aqui a cor. Somente leitura para o grupo. Oh, meu Deus. Somente leitura para o grupo. Tá? Para o grupo. E deixa eu selecionar aqui outra cor. Somente leitura para os outros. Os outros, somente leitura. Né? Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá devagarzinho.
Vamos lá devagarzinho. Então ele quer que o proprietário, o dono, o usuário, né? O usuário, o U. Aqui de vermelho, ele tem a leitura e escrita. Leitura e escrita. Leitura vamos lá, leite e escrita. Escrita, gravação, tá, pessoal? Escrita, gravação. Tá? Escrita, gravação. Mesma coisa. Leitura é 4. E gravação é 2. Aí você soma 4 mais 2, dá 6. Perfeito? Perfeito. Vamos lá para a próxima. Aqui de amarelo, ó. Leitura para o grupo. Leitura para o grupo. Então, vamos lá? Então, o grupo, ele quer leitura. E leitura é qual número? 4. Só 4 só. Tá? Só 4. E aqui ele quer só leitura, apenas leitura para os outros. Aqui de azul, ó. Aqui de azul. Leitura para os outros. Então, para os outros, ele quer somente leitura. E leitura é qual número, galerinha? Qual número? 4. Tá? Então, qual é a sequência aí, galerinha? Qual é a sequência? 644. Tá? 644. Só isso. Não precisa de letrinha. Não precisa de letrinha, porque esse exercício, ele não cobra a letrinha, tá bom? Então, tá bom. Então, gabarito aí, 644, letra A. Letra A de amor. Perfeito? Beleza, 644. Vamos lá para a próxima. Questão de número 6. O administrador do computador com sistema operacional Linux, SUSE, alterou as permissões do arquivo arcmeu.arc, nossa, que nome, hein? Utilizando o seguinte comando: chmod 644 arcmeu.arc. Aí pergunta, o resultado da execução será que o arquivo arcmeu.arc? Aí vem aí as outras alternativas, tá? Vem aí as alternativas para a gente responder. Então, galerinha, o núcleo da questão, o que interessa aqui é sempre a numeração, são sempre esses 3 números. Vamos lá devagarzinho? Vamos lá devagarzinho. Então, qual é a numeração? 644. 644. Onde 644 é Hugo, usuário, grupo e os outros, Hugo, usuário, grupo e os outros, Hugo, usuário, grupo e os outros. Muito bem. Usuário sempre o primeiro número, o grupo sempre o segundo número, os outros sempre o terceiro número. Então, vamos lá? O usuário tem 6. O que é 6? É 4 mais 2. O grupo tem só 4 mesmo, os outros têm só 4 mesmo. E agora vamos descobrir as permissões. Quais são as permissões? 4 é leitura e 2 é gravação. 4 é leitura, o 2 é gravação. O grupo, peraí. O grupo é 4, 4 é só leitura só. E os outros é 4 é só leitura só. Pronto, está resolvido o problema, tá resolvido o problema. Deixa eu ver aqui, ele não pede letrinha, então não precisa de letrinha RWX. Você só coloca RWX se pedir. Se pedir, você coloca. Se não pedir, você não coloca as letras, tá? Você ganha tempo. Tá bom. Então, tá aqui resolvida a questão. E agora vamos para a resposta. Aí pergunta. Letra A, ficará oculto para os outros usuários? Nossa, nunca falei que fica oculto. Nunca usei essa palavra oculto. Letra B, pode ser modificado e eliminado pelos grupos do usuário. Eu não utilizei a palavra eliminado. Tá errado. Isso aqui não é paredão do Big Brother para eliminar ninguém. Então tá errado. Letra C. Poderá ser executado pelo usuário que o criou. Pera aí. Letra C. Executado pelo usuário. O usuário, ele não tem execução, tá? O usuário, ele não tem execução. O usuário tem o quê? Leitura e gravação. Então, letra C tá errada. Ele não tem execução. Letra D de dado, ele pode ser modificado pelo usuário que o criou, tá? O usuário aqui, o primeiro, ele pode modificar? Pode. Por quê? Porque gravação é modificar, tá? Gravação significa modificar. E sim, ele pode, né? Gravação significa modificar. Então, guarda na manga, o usuário pode modificar. E a letra E,
ficará oculto, não existe essa palavra oculto, tá bom? Não existe. Então, o gabarito aqui mesmo é a letra D de dado. Beleza, galerinha? Beleza. Vamos lá para outra questão. No Linux, para que o arquivo exemplo.doc tenha as permissões de acesso configuradas, de modo que o dono tenha direitos totais, o grupo dono somente direito de leitura e os demais usuários nenhum direito, o comando chmod com números octais que deve ser utilizado aí vem aí as alternativas, né? Então, galerinha, vamos lá. Ele fala aí do arquivo exemplo.doc, tem as permissões de acesso, de modo que o dono tenha direitos totais. O dono é o usuário. Tá? O dono é o usuário, é o primeiro número. E ele tem que ter direitos totais. Ele tem que ter tudo. 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 Leitura, gravação e execução. Tudo. Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Então, pessoal, se você tem que ter tudo, você vai somar 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2 mais 1 dá quanto? Dá 7. E como ele é o primeiro número, você já vem direto aqui na letra E. Você já vem direto na letra E, tá? Então, resposta letra E. Aí, se você for responder as outras, você só vai confirmando que a letra é. Você vai confirmando que a letra é. Olha aqui, ó. O grupo tem somente leitura. A leitura é 4. Tá? A leitura é 4. Aí, confirma o 4 aqui embaixo. E aí, deixa eu mudar aqui de cor. E os demais usuários, o restante, né? Os outros, nenhum direito, nada. Nada é o quê, galerinha? É 0. Os outros aqui, ó, no finalzinho 0, tá bom? Então tá bom. É assim que a gente respondeu a 7. Vamos lá, galerinha, para o próximo exercício. Questão de número 8. O comando chmod do Linux é utilizado para modificar as permissões de um acesso de um arquivo. Sabendo que o comando foi utilizado da seguinte forma: chmod 751 myfile.txt, assinale a alternativa que explica corretamente quais permissões foram dadas a quais classes. Né? Aqui ele não pergunta de letrinha. Já que ele não pergunta de letrinha, você não precisa se preocupar com letrinha, tá? Se você colocar letrinha, você perde tempo. Então, não pediu letrinha, não coloca. Então, galerinha, olha só. Aqui o núcleo da questão é 751. A gente sempre resolve com base nele. A gente sempre resolve com base naqueles 3 números lá, tá? Perfeito. Então, vamos lá? 751. Quem é 751? Hugo. Usuário, grupo e os outros. Hugo. Usuário, grupo e os outros. Hugo. Usuário, grupo e os outros. Usuário, primeiro número. Grupo, segundo número. Os outros, o terceiro número. Bom, galerinha, 7 significa que é 4 mais 2 mais 1, né? 4 mais 2 mais 1 significa que ele tem tudo, Ele tem leitura, ele tem gravação e ele tem execução. O grupo, vamos lá? O grupo é 5. 5 é o quê? 4 mais 1. 4 mais 1. 4 é gravação e 1 é execução. E os outros é só é execução. Beleza? Então tá resolvida a questão. Tá? Agora é só procurar a alternativa que contempla essa explicação daí, tá? O usuário tem todos os direitos, o grupo tem gravação e execução, e os outros, os demais, tem só execução, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Letra A. Ler, escrever e executar para a classe usuário. Ler, escrever e executar para a classe usuário. Até aqui está certo. Ler e executar para a classe grupo. Ler e executar para a classe grupo. Ô, pessoal, eu errei aqui, tá? Eu errei aqui a explicação. Desculpa. Perdão. O grupo tem 4 mais 1. 4 é leitura e execução é 1. A gente tem que estar atento. Tá? Tem que estar atento. Eu já estou com fome. Né? Já está na hora do almoço. Estou gravando essa videoaula, estou com fome. Eu errei. Desculpa, perdão. Então, o grupo é 4 mais 1. 4 é leitura, 1 é execução. O resto está correto, beleza?
Aí ele fala que o grupo tem leitura e tem execução, correto? E ler para a classe outros, né? Ler para a classe outros. Os outros, eles não têm leitura não, né? Os outros não têm leitura não. O erro está aqui no final, tá? O erro está aqui no final. Os outros não têm leitura, os outros têm execução, ok? Ok. Os outros possuem execução. Perfeito. Então, não pode ser a letra A. B de bola. Ler, escrever e executar para a classe usuário? Sim. Ler e escrever para a classe grupo? Não, né? Ler e escrever para a classe grupo? Não. O grupo, ele tem o quê? O grupo tem leitura e execução. O grupo tem leitura e execução, tá? Perfeito. Ele não tem escrita. Letra C. Ler e executar para a classe usuário. Errado, né, pessoal? Errado. O usuário tem o quê? O usuário tem tudo. O usuário tem leitura, gravação, execução. Leitura, gravação e execução. Então, letra C está errada. Por eliminação, só sobrou quem? Só sobrou a letra D. Você já vai direto na letra D. Nem precisa. Tá? Ah, mas vamos ler só para confirmar. Ler só para confirmar, tá? Ler, escrever e executar para a classe usuário. Sim, o usuário tem tudo. Ler e executar para a classe grupo. Sim, o grupo tem leitura e execução. E executar para a classe outros. Beleza. Certinho. Confirmou aí. Letra D é a resposta da questão de número 8. Vamos lá para o próximo exercício? Questão de número 9. Deseja-se modificar a permissão do arquivo /home/urg/teste.txt para que não precisa se preocupar com isso, galera. Não precisa, tá? Não precisa. E colocou aí só para complicar, tá? Fica de boa, fica de boa. Ele fala aqui de modificar a permissão. O que interessa aqui é essa parte aqui, ó. Modificar a permissão, modificar a permissão. São aqueles 3 números lá. São aqueles 3 números lá. O chmod, aí vem a numeração. Então vamos lá. Aí vem o dono do arquivo. O dono do arquivo, vamos lá. O dono do arquivo, o primeiro número, né? O primeiro número. Tem a permissão de leitura, escrita e execução. Leitura, escrita e execução. Tem que ter tudo. Leitura, escrita e execução. Tem que ter tudo. Você sabe que tudo é o quê? Tudo é 7. Tudo é 7. Leitura, escrita e execução é 7. 7 é tudo. O grupo, segundo número, a qual pertence o usuário, tem a permissão de leitura e execução. Leitura e execução. Galerinha, leitura é 4. Execução é 1. Leitura é 4, execução é 1. Aí você soma 4 mais 1. 4 mais 1 é o quê? 5. Tá? E os demais usuários, o restante, né? Os demais usuários, aí para o final, tem uma permissão apenas de leitura. Leitura é qual número mesmo, hein? Leitura é qual número mesmo? Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Então, leitura é 1. Beleza, galerinha. 751. Eu tô... Gente, dar aula com fome é foda, né? É foda. Leitura é 4, rapaz. Desculpa, galerinha. Fome é terrível. Leitura é 4. Tá? Leitura é 4. Leitura é 4. Gravação ou escrita é 2. E execução é 1. Tá? Não estude com fome. Não vá fazer a prova com fome. Não dê aula com fome, tá? Já tá na hora de eu almoçar. Então, como é que ficou aí a sequência? 754. 754, letra C. Ó, 754, letra C, tá bom? Então, tá bom, queridos, vamos lá. Nosso último exercício aí, pergunta o seguinte, a questão de número 10. O comando chmod modifica as permissões em um arquivo. Para dar todas as permissões ao usuário proprietário sobre um arquivo e somente permissão de execução para os demais usuários utiliza-se. Então, deixa eu concentrar aqui, tá? Vamos lá com calma. Ele fala o seguinte, para dar todas as permissões ao usuário... Opa. Ó, todas as permissões ao usuário. Usuário é o primeiro número. Todas. O que é todas? É 7. Todas é 7. 7 é a soma de tudo. 4 mais 2 mais 1 é o máximo que tem, é 7.
Aí você procura aqui, qual tem 7? Poxa vida, todas têm 7, né? Não facilitou as coisas. Aí pergunta aqui a 10. O comando chmod modifica as permissões do arquivo para dar todas as permissões ao usuário, proprietário sobre um arquivo, e somente permissão de execução para os demais. Para os demais. Quando ele fala para os demais, galerinha, para o restante da galera. Para o restante da galera. Tá? Para o restante da galera. Tá? Para o restante da galera. Então, nesse restante da galera, ele está incluindo quem? O grupo e os outros. Ele está falando que o grupo e os outros, os demais, né? Os demais, o grupo e os outros, eles têm que ter execução. Tá? Aqui na questão 10, a gente tem que ler com muita calma. Ele fala que o usuário tem que ter todas, e os demais, o resto, tem que ter só a execução. Quando ele fala os demais, o resto, ele está falando de quem? Ele está falando do grupo e dos outros. Os demais usuários é quem? O grupo e os outros, tá bom? Tá bom, interpretação de texto, português aqui nessa hora é importante, tá? Interpretar, ele está falando do usuário e dos demais. O usuário é o primeiro número e os demais ficou o resto da galera aí. E o resto da galera é execução. E execução número 1. Execução número 1. Tá? Então, número 1 para o grupo e número 1 para os outros. Como é que ficou aqui? Letra C. Tá bom? Letra C. 711. Onde esse 7 aqui é para o usuário, né? Ele tem tudo. E esse 11, 1 para o grupo e 1 para os outros. 1 para o grupo, 1 para os outros. Os demais, somente execução, tá bom? Então tá bom, galerinha. Chegamos aí ao término da nossa aula. A nossa aula ficou bastante longa, mas eu acredito que deu para a gente entender claramente como funciona o comando chmod, quais são as permissões. Quais são as permissões? Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. Leitura, gravação, execução. 4, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2. R da X. R da X. Segue ali, ó. R da X. X de Xuxa. X de Xuxa. Leitura, gravação. Execução. Leitura, gravação. Execução. Leitura, gravação. Execução. Só as virgens. Agora eu quero ver. 4, 2. 4, 2. R da X. R da X. Galerinha, eu sei que aqui o cantor é péssimo. Cantor é péssimo. Se eu fosse viver de música, eu ia pra cadeia, né? O policial ia falar, bora cantar na cadeia. Não deu certo com música. Mas eu sei que essa porcaria gruda na sua cabeça, é o que interessa. É o que interessa. A minha satisfação é você chegar lá na prova e resolver uma questão dessa daqui. É resolver uma questão dessa, tá bom? Então, é para isso que a gente está estudando, tirando mais de 1 hora do nosso dia para estudar e aprender. Aqui é para a gente aprender na manha, com calma, devagar, tranquilo. Mas eu tenho certeza que para vocês ficou bem bacana, bem tranquila essa parte, tá bom? Então tá bom, queridos. Um grande abraço para vocês, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!